Fala pessoal, tudo bem? Sou o Leonardo Furtado, seu neuro digital. Eu resolvi gravar esse vídeo porque muitas pessoas têm perguntado como é que você faz hoje em dia para estudar, para não ficar perdido de acordo com um monte de informações que a gente tem hoje em dia, vários artigos sendo publicados, a gente não consegue acompanhar as informações ao mesmo tempo que elas são disponibilizadas para a gente estudar. Então, pessoal, na verdade não tem muito segredo, assim, eu também estou no mesmo barco que vocês, as mesmas dificuldades que vocês têm, nós aqui do staff e aqui eu que estou falando também tem. Então, a minha ideia é compartilhar com vocês o modo como eu otimizei meus estudos e que vem dando certo para mim, tá? Em momento algum vocês vão me ver falando que é o melhor jeito. Não existe o melhor jeito, cada um tem o seu. E a única coisa que eu vou fazer é passar para vocês como eu tenho feito no dia a dia, desde que eu era fellow até hoje em dia enquanto staff, em que eu achei que foi um jeito bom para mim, tá? Então eu resolvi fazer o vídeo porque ultimamente muita gente tem me perguntado como é que a gente faz para estudar, para tentar acompanhar todas as informações que saem nos artigos, nas principais revistas de impacto. Tá bom? Então essa é a ideia de eu compartilhar esse vídeo com vocês, simplesmente para passar para vocês o como eu faço e que para mim vem dando fruto, tá bom? De novo, não tem um jeito certo, é simplesmente o jeito que para mim deu resultado e eu espero que de alguma forma possa ser útil para você que tá assistindo o vídeo, já que se está aqui assistindo o vídeo é porque tem essa dúvida e tem interesse em aprender um pouco mais como a gente pode otimizar esse estudo. Tá bom? Antes de eu entrar propriamente dito na aula, na verdade não é uma aula, é só um bate-papo a respeito do assunto, a primeira coisa que eu acho que a gente tem que ter na cabeça, pessoal, é que mesmo dentro da nossa especialidade que a gente escolheu para exercer no dia a dia, mesmo nela não é possível estar 100% atualizado de todos os assuntos. Vocês já imaginaram quantas revistas boas a gente tem de publicação, artigos saindo, pesquisas, e o nosso cérebro tem uma capacidade de aprendizado, de processar tudo isso limitado, né? Chega uma hora que a gente não aguenta mais. Então, esse é um dos motivos de eu estar aqui falando isso para vocês, que é primeiro, não se assustem com a velocidade de informação que a gente tem hoje disponível, tá? Esse é um ponto. O segundo ponto é não achar enganosamente, assim, de uma maneira errada, que por a gente ter muita informação disponível, a gente sabe todas elas, tá? Por que eu estou falando isso? Às vezes a gente fica tendenciado a achar que leu isso, leu aquilo, mas na verdade, se a gente não se aprofundar no assunto, você só vai ter aquelas informações superficializadas, você não vai de fato aprender determinado assunto. Tá bom? Então esse é outro cuidado que eu acho que eu tenho que passar para vocês, que nos dias de hoje talvez a gente caia nessa armadilha. Achar que porque a gente está vendo muita informação, está tendo muito acesso à informação, a gente está de fato aprendendo com elas. Tá bom? Então, eu enumerei só alguns tópicos aqui para passar para vocês, que é o seguinte. A gente tem várias formas de estudar e de aprender neuroradiologia, que é o que eu faço há pelo menos 5, 6 anos. Dentre elas, eu coloquei aqui 4 tópicos que eu acho que é o arsenal que a gente tem mais poderoso nesse aprendizado. Por que eu numerei primeiro os livros, pessoal? Por um motivo bem simples, na verdade. Quando eu estava na minha formação de residente, de fellow, eu já tinha essa noção de que o tempo de tentar ler os livros textos, os livros mais básicos, era naquele momento da formação. Ou seja, durante o R1, R2, R3 e Fellow. Porque eu sabia que depois que eu acabasse, que eu virasse especialista e entrasse para staff de médico colaborador, o tempo que a gente ia ter para ler os livros seria menor, já que a nossa tendência nessa fase mais avançada do aprendizado é focar mais justamente nos casos clínicos que a gente está vendo, nas revistas que estão saindo de artigos novos publicados. Então essa é a primeira sugestão que eu dou para vocês, para você,
que está aqui assistindo ao vídeo, tentem focar no início da formação de vocês em ler os livros básicos, os livros texto, tá? Porque os conceitos fundamentais, eles não mudam. E é a base para você entender todos os outros que vocês vão aprender numa etapa próxima da formação de vocês. Tá bom? Então, primeiro, livros texto. Quais deles, pessoal? Bom, a gente tem vários, né? A gente tem o livro do CBR, de encéfalo e da coluna, que são excelentes. A gente tem o livro do HC, da Cláudia Leite e do Leandro Lucato, que também são excelentes. Tá bom? Então, livros texto a gente tem vários. E se vocês focarem em tentar lê-los pelo menos uma vez cada um durante a residência, tenho certeza que vocês já fizeram muito mais do que a maioria, tá? Excelente, tá? O momento de lê-los é durante a formação, R1 até o Fellow, tá joia? Em relação aos livros, eu acho que é isso mesmo, tá bom? Focar nessa etapa inicial de formação e ter esses livros em mente que eu falei para vocês. A gente tem outros livros também muito bons que vocês podem ter acesso a eles já nessa etapa da formação de vocês, mas também numa etapa mais avançada, que são livros mais específicos, por exemplo, de neuroradiologia pediátrica, que eu gosto muito sempre falo isso nas nossas discussões, eu gosto muito do livro do Tortori, tá bom? Congressos, pessoal, qual é a ideia de aprender através dos congressos? Primeiro, é durante os congressos que as pessoas de maior autoridade naquele assunto, ou que estão mais estudando aquele assunto, são convidadas a vir falar sobre eles, e você tem disponibilidade física e ou online de ter acesso a tudo isso. Então aproveitem, tá? Seja de forma presencial, seja depois, caso não puderam assistir presencial, assistir online. As pessoas que são chamadas a dar as aulas, elas são pessoas importantes naquele tema que estão falando, importantes não no sentido de glamour, nada disso, importantes no sentido de ter experiência, de que fazem aquilo bem no dia a dia e que com isso tem muito a contribuir para a formação de vocês, tá? E um outro ponto legal de vocês irem em congressos reparem, passem a prestar atenção nos palestrantes internacionais, por exemplo. Por que eu estou falando isso? Porque vocês vão começar a perceber que são palestrantes de ponta, não tenham dúvida disso, mas que se você faz o seu trabalho bem feito no dia a dia, no serviço que você está inserido, difere muito pouco, pessoal. Aí vocês talvez pensem assim, nossa, como assim falando que os palestrantes internacionais diferem muito pouco da gente? Como assim? Explique isso melhor. Então, é exatamente isso. Em termos de prática no dia a dia, com os colegas que já tiveram a oportunidade de ir para fora e as poucas que eu tive também, a gente repara que não tem muita diferença técnica entre o bom neuroradiologista aqui, do Brasil, de um grande centro, e um bom neuroradiologista de outro local do país. Tá? Vocês vão começar a perceber isso e prestem atenção nas aulas que eles dão, se não está de encontro ao que eu estou falando para vocês. Tá bom? A diferença muitas vezes no trabalho desse pessoal que é do primeiro mundo, Europa, Estados Unidos e outros, é que lá eles têm um subsídio de tecnologia e de pesquisa que a gente sabe que aqui no Brasil não é o foco. Então eles se destacam muito por essa parte de ter muito mais publicação, já que eles têm tempo dedicado no seu trabalho para fazer isso, são remunerados por isso. Muitas vezes aqui a gente faz porque gosta muito, mas acaba fazendo como um período extra, como uma coisa individual de cada um. Não é verdade? Tá bom? Então essa é a ideia dos congressos que eu estou falando para vocês. Tá? Nosso terceiro tópico é aprender, otimizar o estudo de neuroradiologia através dos casos clínicos. O que eu quero dizer quando eu falo através dos casos clínicos? Primeiro, laudem bastante. Com isso vocês vão se acostumar quais são as maiores demandas do dia a dia. E, ao laudar muito, e principalmente no momento inicial sozinho, para depois alguém mais sênior corrigir vocês, isso é um aprendizado muito importante, porque é só quando vocês estão laudando sozinhos que vocês vão perceber a dúvida do dia a dia e tentar resolvê-las by yourself, sozinho, né? Não tem jeito, você vai ter que tentar resolver
você mesmo, até outra pessoa mais experiente olhar e corrigir junto com você, tá? Isso em relação a casos. Outro jeito de aprender com casos, participando e indo em encontros, em reuniões inter e multidisciplinares, tá? Você expandir o foco da sua especialidade para ouvir o que colegas de especialidades correlatas estão falando, isso também é muito importante. Você aumenta muito o seu nível de entendimento do caso que você participou, tá? E por fim, em relação a casos ainda, é uma coisa que eu fiz durante a minha formação e sempre oriento os fellows a fazerem, que é o seguinte: veja se vocês concordam e se faz sentido para vocês. Vira um caso novo hoje. Um exemplo, vocês estão laudando um caso de Chiari do tipo 2 e nunca tinham laudado um caso assim. Vocês vão laudar, a primeira vez vai ser muito mais difícil, vocês vão demandar mais tempo e vão chegar em casa e estudar aquele assunto, certo? Então laudou um caso de Chiari do tipo 2, chega em casa, pega um livro-texto e abre naquele capítulo e dá uma lida. Ok, fizeram isso uma vez. Da segunda vez que vocês virem um caso igual ou semelhante, né, de Chiari do tipo 2, eu até falo pro pessoal, tenta memorizar mais ou menos o jeito desse laudo, porque o cerne, o grosso do laudo, ele não muda. Ele vai ter mais ou menos as mesmas características, a depender de peculiaridades individuais de cada caso, mas o jeitão de laudar isso vai ser mais ou menos o mesmo, tanto em relação às alterações encefálicas, quanto em relação às alterações do neuroeixo, tá? Feito. Fizeram isso no primeiro caso. No segundo caso que vocês forem laudar de Chiari 2, vocês têm dúvida que vocês vão laudar com mais facilidade? Que vocês vão laudar mais rápido? Claro que não, né? Isso vai acontecer de uma maneira exponencial em todas as vezes que vocês forem laudar determinada patologia, tá bom? Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, laudou esse exame pela segunda vez, né? Ou melhor, um segundo exame do mesmo diagnóstico. Vocês acham que precisa, por exemplo, dar uma chegada em casa e ler de novo uma referência nova, um artigo novo em relação ao caso que você vivenciou? Resposta, claro que sim. Por que esse jeito de aprender, pessoal? Toda vez que vocês laudam um caso, chegam em casa e releiam, dão uma relida em outra fonte de aprendizado do mesmo assunto, aquilo vai sedimentando na sua cabeça, sedimentando na sua cabeça. E cada vez mais você vai pegando tópicos e tópicos de artigos diferentes e vai montando aquele quebra-cabeça na sua cabeça. Então, todo aprendizado, eu sempre falo isso, a maneira mais robusta de aprender é repetição. E a repetição que eu digo aqui é no bom sentido, não é decoreba, não é de cor, não é nada disso. É repetição, fazer tantas vezes aquela mesma coisa ou coisas parecidas, que com o passar do tempo isso fica muito automático. Então o que eu tenho esse costume de fazer comigo? Todo caso diferente que eu laudo, ou mesmo que eu laudei mais difícil um pouco e quero revisar aquele assunto, independente se eu já li ele várias vezes, eu chego em casa e busco um outro artigo, uma outra referência para ler de novo. Porque sempre está saindo coisa nova. Então, procurem pegar artigos mais recentes que estão saindo. Isso só vai acrescentar no seu aprendizado. Tá certo? E por fim, eu deixei para falar de artigos por último, porque talvez sejam as maiores dúvidas que eu escuto em relação a isso. Ô Léo, desculpe. Ô Léo, eu tenho uma pastinha aqui no meu computador que ela só cresce. Eu vou colocando artigo ali para eu ficar lendo, mas eu não consigo acompanhar a velocidade em que eu vou acrescentando esses artigos nessa pastinha que está no meu desktop. Como é que eu faço? Pessoal, isso também acontece comigo. E é aquilo que eu falei para vocês no começo da aula. Não se desesperem com isso. O importante é vocês desenvolverem habilidades para lidar com isso. E é o que eu estou tentando discutir aqui com vocês. Então, o que eu acho que eu posso passar em relação a como eu encaro os artigos no dia a dia para tentar aprender com eles? Primeiro ponto, pessoal, não dá para acompanhar todas as revistas que a gente gostaria. Não dá. É utopia, é muito romantismo achar que a gente vai conseguir ler tudo aquilo que a gente gostaria de ler. Então, o que eu desenvolvi?
eu elegi algumas revistas em que essas sim, eu acompanho toda vez que sai uma edição nova, tá? Quais são? Aí vai de cada um, aquelas que vocês mais gostam. Não tem nenhum problema de falar as que eu faço. Então eu faço isso com a Radiographics, com a Radiology, com a Neurographics e com a Neuroimaging Clinics of North America. Ah, e claro, com a Neurology, tá bom? Então são essas 5. O que eu faço? Toda vez que sai uma edição nova, eu abro, vejo artigo por artigo dentro daquela edição da revista e salvo no meu computador, na minha área de trabalho, aqueles que eu acho importante que tem a ver com o meu dia a dia, com o que eu faço, neuroradiologia, tá? Uma vez jogado todos esses artigos para essa pastinha que eu falei para vocês, e só para vocês verem que eu tô sendo sincero, aqui tá a minha pastinha, ó, tá? Uma pastinha que chama Ler, tá bom? E ela só aumenta, não tem jeito, mas a gente vai tentando. O que eu faço? Percebam que, eu acho que vocês estão vendo aí, ela tá nesse momento aqui que eu tô gravando o vídeo, ela tá configurada de modo a aparecer os artigos mais recentes que eu coloquei, tá bom? Então tem aqui a JNR, que é uma outra que eu esqueci de falar para vocês, Neurographics, enfim, Radiology, Radiographics. Eu coloco em ordem de atualização da pasta. Por quê, pessoal? Aí dentro dessa pasta eu faço 2 caminhos que se complementam. Quando eu abro para ler, e eu tento fazer isso pelo menos uma vez por dia, às vezes não dá, claro, então a cada 2 dias, do jeito que vocês conseguirem otimizar para a rotina de vocês. Eu leio de acordo com a data da modificação. Por quê? Por exemplo, eu venho aqui, esse é o mais recente. Meniere. Ah, é um assunto que eu já li. Ou é um assunto que eu nunca li, não tenho a mínima ideia do que é. Mas eu vou me dispor a ler, porque é um artigo recente que está saindo. Então essa é a ideia de vocês deixarem aqui como data da modificação, como os últimos artigos que vocês colocaram ali. Tá bom? Desse modo, você evita aquele erro natural que a gente tem de querer ler algo que a gente já conhece ou que já está mais habituado. Desse jeito, a gente força a gente a criar o hábito de ler coisas que não são do nosso métier, vamos falar assim, mas que vão com certeza complementar o nosso estudo diário, tá bom? E, de vez em quando, vamos supor, então a última vez eu li de acordo com a data da atualização. Aí o que eu faço? Eu volto aqui, clico por nome, deixo em ordem alfabética e aí faço o contrário, justamente para eu me acostumar a ler uma coisa que eu não sei muito. Porque às vezes a gente se sente, como é que eu posso dizer, incomodado de ler uma coisa que a gente não domina nada, não tem nenhum conhecimento. Mas façam isso é muito importante para aumentar a expertise de vocês. Então, por exemplo, vou ver aqui, vamos supor, acidemias orgânicas e aminoacidopatias. Puta, acho muito difícil esse capítulo, são nomes muito complicados, muitas vias enzimáticas, no meu serviço não drena muito esse tipo de exame, vou pular. Não, é justamente nessa oportunidade aqui, em que você pegou a sua pasta de artigos e setou elas por ordem alfabética, que você viu um nome esquisito, que não está muito acostumado, que vai parar 5 minutos para ler isso daqui, tá bom? Façam isso 1, 2 meses, 6 meses e me contem se isso não ajudou vocês no seu dia a dia. Eu tenho certeza que vai ajudar. Pode não ser exatamente igual eu estou falando, porque como eu disse, não tem um jeito certo ou errado, mas eu tenho certeza que vai agregar muito para vocês, tá bom? O que mais em relação a artigos? Eu acho que era isso, hein? Ter em mente que a gente nunca vai conseguir ler tudo que a gente gostaria e a gente não vai se descabelar por causa disso, não tem jeito. Por isso é importante você trabalhar num grupo, que outras pessoas leem outras coisas e os conhecimentos vão se somando, tá? Tá bom? Ah, um último tópico que eu esqueci de falar e vou acrescentar aqui agora ao vivo, que é o seguinte. Vou até destacar com letra maior, pessoal. Em
ensinem, tá? Se tem um jeito poderoso da gente aprender um assunto, é ensinando alguém aquele assunto. E eu vou falar por quê. Quando a gente é capaz de ensinar alguém um assunto, isso quer dizer que a gente domina ele de forma tão fácil, entre aspas, eu quero dizer simples, entre aspas, que a gente ensinou outra pessoa, a outra pessoa entendeu e vai ser capaz de replicar aquilo que foi ensinado para ela. Essa é a ferramenta mais importante de aprendizado. Se você ensinar uma pessoa e a pessoa que você ensinar outra, que vai ensinar outra, e nessa cascata vai virar um negócio imensurável, putz, vocês têm noção do quão vocês contribuíram para a comunidade médica em termos de propagação de conhecimento? Porque ainda a gente vê às vezes, apesar de estar tudo muito disponível na rede, a ideia do obeso intelectual. Faz sentido para vocês esse termo? Entenderam? A pessoa sabe muito, mas guarda aquilo para ela. Ela não compartilha com as outras pessoas. Imagine que diferença no mundo essa pessoa está fazendo. Nenhuma, não é verdade? Vai levar todo aquele conhecimento que ela aprendeu no caixão e não vai ensinar ninguém, não vai ensinar outras gerações, não vai passar o que ela aprendeu para outras pessoas que também têm interesse enorme em ter aquele conhecimento e de replicar para as outras, tá? Então, esses foram 5 tópicos que eu acho que fazem muito sentido no nosso aprendizado otimizado hoje em dia de neuroradiologia. Tá certo? É mais ou menos assim que eu faço na minha rotina, no meu dia a dia. Vem me dando muitos frutos e se vocês acharem que faz sentido para vocês, que vale a pena, encaixem de alguma forma na sua rotina também. Depois me contem, me deem um feedback, ou pelas redes sociais, ou comentando aqui no vídeo do YouTube. Falando nisso, não se esqueça de inscrever no canal para estar sempre recebendo as atualizações, tá bom? E a gente segue junto no nosso projeto Neurodigital. Espero que tenham gostado bastante do vídeo. Foi de coração que eu fiz para vocês, para não ter nenhum segredo, nenhum pudor de falar como eu faço no dia a dia e tem me ajudado muito. Tá certo, pessoal? Me despeço aqui então de todos. Fiquem com Deus. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.